Olá, aqui quem fala é a Fuinho, professora de Química. Nós vamos trabalhar neste vídeo alguns exercícios sobre eletrólise aquosa. O primeiro é da Unicamp e diz o seguinte: o uso industrial do cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, se dá principalmente no processo de obtenção de alguns importantes produtos de sua eletrólise em meio aquoso. Simplificadamente, esse processo é feito pela passagem de uma corrente elétrica em uma solução aquosa desse sal. Pode-se afirmar que, a partir desse processo, seriam obtidos 4 opções: gás hidrogênio, gás oxigênio, gás cloro, enfim. O que a gente vai produzir a partir da eletrólise aquosa do sal de cozinha? Então, vejamos. Essa é a principal eletrólise que a gente tem. Sal de cozinha, vou colocar aqui, cloreto de sódio. Vou fazer de uma maneira bem simples. Libera os íons Na+Cl-. Água, os íons H+ e OH-. Então, a gente vai ter no polo negativo atração de cargas positivas e no polo positivo atração das cargas negativas. Só que nós temos duas cargas negativas, duas cargas positivas. Então, existe uma competição entre eles. Então, no polo negativo, nós temos sódio e H+. Qual é a prioridade de descarga? Lembrando de prioridade, em água, família 1A, 2A e alumínio não vão conseguir descarregar. Então, isso significa dizer que quem tem prioridade de descarga vai ser o íon H+. Então, de uma maneira simplificada, eu posso colocar o H+, que veio da água. Então, vai ter esse processo de descarga da água no polo negativo. Vai, então, receber elétrons. Recebendo, vai se transformar em uma substância hidrogênio. Opa! Hidrogênio é um gás. Está aqui um gás produzido. Lógico que isso precisa fazer balanceamento, mas como a gente está falando em questões de múltipla escolha e ele não fala de quantidades, não faria diferença nenhuma. Produziu hidrogênio, esse H+ recebeu elétrons, quem recebe reduz, se reduz é cátodo. Ele não cita também esses conceitos, mas para a gente é sempre legal dar uma lembradinha. Redução, recebeu elétrons, recebeu cátodo, se precisasse. Então eu sei que tem informação de hidrogênio gasoso. Continuando, entre os ânions eu tenho Cl- e OH-. Competição de novo. Prioridade. Em presença de OH-, quem não consegue descarregar? F-, fluoreto e ânions oxigenados. Como o cloreto não é nenhum desses, ele vai conseguir descarregar no polo positivo. Então, Cl- vai dar elétrons, sofrer uma oxidação e formar gás cloro, que é um gás extremamente tóxico, levemente esverdeado, então pela oxidação dos íons Cl-. Oxidou ânodo. Sendo assim, como resposta, nós teríamos o que foi formado? Vamos analisar agora. Gás hidrogênio? Sim. Gás oxigênio? Não. Ácido clorídrico? Também não. Gás hidrogênio? Sim. Gás cloro? Sim. E ácido clorídrico? Será que forma um ácido clorídrico? Não sei. Vamos ver lá se há possibilidade de formar o ácido clorídrico. Depois, gás hidrogênio? Sim. Gás cloro? Sim. E hidróxido de sódio em solução. Hidróxido de sódio em solução? Tudo que ele falar em solução, você deve pensar nos íons que não foram utilizados.
E os íons que não foram utilizados foram Na+ e OH-, chamados de íons espectadores. Se a gente pensar nesses íons, Na+ e OH- é exatamente um hidróxido de sódio em solução. Então, essa é a mais capacitada, mais gabaritada. Gás hidrogênio, gás cloro e hidróxido de sódio em solução. Perfeita. Então, nós ficamos com a letra C da minha questão. Ok? A segunda questão da Unifesp diz o seguinte. Vamos subir aqui um pouquinho essa folha. Nós temos a questão que diz: há uma solução aquosa contendo iodeto de potássio suficiente para tornar o meio condutor, foram adicionadas algumas gotas do indicador fenolftaleína. Nós sabemos que a fenolftaleína é um indicador de ácido-base. Quando está em presença de ácido, ela continua incolor, e quando está em presença de base, meio básico, ela fica vermelho, fica róseo. A solução resultante foi eletrolizada com eletrodos inertes no dispositivo esquematizado a seguir. Então, tem um eletrodo, polo negativo, solução de iodeto de potássio e fenolftaleína. Muito bem. A partir daí, ele diz: são fornecidos os potenciais padrão de redução das espécies químicas apresentadas em solução. E aí você consegue identificar quem deve oxidar, reduzir também pelos potenciais. A partir dessas informações, ele vai perguntando, vai comentando e pergunta o que está correto. Nos dois eletrodos teve aparecimento da cor vermelha. A vermelha, a fenolftaleína vai ficar vermelha em meio básico. Então, quer dizer, dos dois lados forma uma base. Há, então, essa formação de íons OH-. Então, vamos começar a resolução. Ele diz, no começo, que ele tem uma solução de iodeto de potássio. Vamos pensar? Iodeto de potássio libera, então, os íons K+ e I-. Essa solução é uma solução aquosa. Então, nós temos água. Se temos água, temos íons H+ e OH-. Certo? Você já sabe muito bem que polo negativo atrai as cargas positivas, polo positivo atrai as cargas negativas. Então, vamos à competição. Polo negativo, nós temos K+ e H+. Quem consegue ganhar? Bom, o K+ é família 1A. Família 1A, 2A e alumínio, em presença de água, não consegue sofrer eletrólise. Então, vai ocorrer a descarga dos íons H+, que estão dentro da água. Então, aqui nós temos H+, que vai receber elétrons, formando H2. Estou fazendo a simplificada, só para a gente pensar no primeiro momento. Isso aqui recebeu, reduziu, cátodo. Muito bem. Já aproveitando, o que vai acontecer no polo positivo? Bom, o polo positivo vai atrair as cargas negativas. Tem competição. Tem o I- e OH-. Em presença de OH- da água, quem não consegue descarregar? Apenas F-, fluoreto e oxigenado. Iodeto não faz parte desse grupo, então pode deixar que eu vou descarregar. I- descarrega, vai então perder elétrons, e ao perder elétrons, vai ser transformado em iodo sólido, fazendo balanceamento, alguma coisa rápida nesse sentido. Mas como ele fala em presença de fenolftaleína, o que vai acontecer? Quem vai ficar vermelho? Vermelho é formação de base. E ele fala formação de base nos dois eletrodos, num só. O que vai acontecer? Vamos pensar? No polo negativo, quando a gente fala que descarregou o H+, de maneira simplificada, esse H+, na verdade, ele veio da água.
Então, a água é quem está recebendo elétrons. E é a água que vai formar, então, a quebra da água. Íons H+, que vão receber elétrons e vão se transformar em H2, mas dentro da água existem também as hidroxilas. Então, a água, ao receber elétrons, os hidrogênios de dentro dela é como se eu quebrasse assim, ó, H+ ou H-. O H+ descarregou, virou H2, mas a hidroxila continuou lá, ao redor desse polo negativo. Lógico que o meu processo não está balanceado. Se eu for fazer o balanceamento, ó, 2, 2 e ali no final 2 hidroxilas. Então, as hidroxilas ficam ao redor do polo negativo e as hidroxilas que vão, ao reagir lá com a fenolftaleína, dar a coloração vermelha. Então, fica vermelho ao redor do polo negativo. Vermelhou o polo negativo. Então, agora a gente consegue analisar as opções com mais clareza. Muito bem, voltando aqui para vocês conseguirem ver bem. Primeira opção, ele pedia lá, ó, com base nesses dados, pode-se prever que durante a eletrólise da solução haverá desprendimento de gás. Gás. Então, gás está aqui, ó. Gás e hidrogênio. Certo? Em ambos os eletrodos, não, porque aqui forma gás, ali forma sólido. Então, tirou. Em ambos também tirou, sobram as duas. A D, somente no polo positivo. Gás, não, é no polo negativo e a única opção é a letra E. A gente nem precisaria analisar o comentário sobre a cor, aonde vai ficar o vermelho. Só de saber que o gás está no polo negativo já servia como resposta. Mas podemos agora falar por completo. Somente no eletrodo negativo, a formação do gás hidrogênio e o aparecimento da cor vermelha, apenas ao redor do mesmo eletrodo. Por quê? Porque a gente vai ter a presença das hidroxilas, já que a redução é da água. Então, as hidroxilas vão ficar lá. Muito bem. Então, nós vamos para mais uma questão agora, questão do ITA. E essa questão do ITA fala o seguinte. Primeiro, são feitas as seguintes afirmações a respeito dos produtos formados preferencialmente em eletrodos eletroquimicamente inertes durante a eletrólise de sais inorgânicos, fundidos ou em soluções aquosas dos mesmos. Então, aí nós temos algumas opções e ele quer saber dessas opções o que está certo e o que está errado, ok? Então, a primeira opção, número 1, fala assim, olha, o cloreto de cálcio, líquido, quer dizer, uma eletrólise ígnea, não tem água, ele está líquido, a formação de cálcio no cátodo. Então, se eu tenho o cloreto de cálcio, aqui, eu terei, primeira opção aqui, ó, os íons Ca+2, Cl-. Não tem água, não tem água. Então, isso aqui recebe elétrons e vai virar Ca0, sólido, é metal. E o cloro que vai oxidar e formar o gás cloro. Então, ele fala na primeira que a formação de cálcio no cátodo. Bom, se o cálcio está recebendo elétrons, quem recebe reduz cátodo. Então, a formação, vou colocar aqui bonitinho, de cálcio no cátodo, sim, verdadeira. Então, essa está bonitinha. Muito bem. Segunda afirmação. Na solução aquosa, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de sulfato de sódio, aumento do pH ao redor do ânodo
Será que vai aumentar o pH? Então, vocês já sabem que esse aumento de pH ou diminuição de pH tem a ver com a presença de íons H+ e OH-. Então, deixa eu fazer um comentário geral aqui. Íons H+ e OH-. O que a gente vai pensar? Pensa na água. Então, se a gente tiver água que libere íons H+ e OH-, dependendo do que vai descarregar e o que vai sobrar, pode ser que a gente tenha esse pH aumentando ou diminuindo. Todo mundo sabe que vai diminuir o pH se eu tiver muitos íons H+ sobrando, aumentando a concentração de H+. E vai aumentar o pH se for ao contrário. Se eu tiver, então, uma predominância dos íons OH-. Ou, se eu não quiser falar isso, uma diminuição dos íons H+. Então, aí, eu vou fazer a seguinte situação. Deixa eu dar uma lembradinha básica, né? Sempre é bom. Polo negativo, se a gente pega os íons H+, de uma maneira simplificada, posso dizer que recebe elétrons e forma H2. Essa é a semi-reação de redução simplificada dos íons H+ no cátodo. Mas nós sabemos que esses íons H+, a gente está falando que eles estão vindo da água. Então, na real, a água, se a gente for fazer a equação completa, é que vai formar o H2, porque os H+ que estão dentro da água vão receber elétrons se transformando em H2, mas ela não tem só H2. Se forma o H2, o OH sobra. 2 hidroxilas sobrando, de bobeira. Então, quando ocorre a redução da água, os íons H+ serão utilizados e os íons OH- vão sobrar. Isso vai provocar o quê? Um aumento de pH. Então, sempre que falar em aumento de pH relacionado com a água, ó, é uma da citação, né? Ou qualquer coisa que sobre hidroxilas no polo negativo, vai então, nesse caso, no polo negativo, vai então provocar um aumento do pH. Do mesmo jeito, se eu fizer a semi-reação do polo positivo, olha lá, polo positivo, simplificado. As hidroxilas, o que elas vão fazer? Elas perdem elétrons, se transformam em água, fazendo o balanceamento precisa de 2 hidroxilas para formar água, mas aí sairão 2 elétrons, 2 oxigênios, tem 1 na água, sobra mais oxigênio, balanceando meio mol. Esta é a forma simplificada. Só que as hidroxilas, elas vêm de água. Então, a água que vai fornecer a hidroxila, que vai oxidar, e se ela vai oxidar, vai ser utilizada, o que vai sobrar? Vai sobrar H+. E as hidroxilas vão formar o quê? O oxigênio, porque a água tem desde o começo. Então, a reação de oxidação da água, a gente fala por completo, a água vai liberar os íons H+, formar meio O2, perdendo 2 elétrons. Como estou falando, perdendo elétrons, quem perde oxida, se oxida é ânodo, e se acontecer isso, o pH sobram íons H+. Se sobram os íons H+, aqui o pH deve diminuir. Ok? Então, assim vocês têm uma noção geral. Descarga da água, polo negativo, reduz os íons H+, sobram as hidroxilas, aumenta o pH. Eletrólise da água, oxidação. Quem oxida? A hidroxila.
Então, isso aqui vai ser utilizado. O que vai sobrar? Os íons H+, provocando uma diminuição do pH, certo? Muito bem. Então, agora a gente volta na questão. O que ele diz ali na questão? Deixando até aqui, para a gente poder falar melhor. Segunda coisa. Na solução, aquosa de concentração 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de sulfato de sódio, aumento do pH ao redor do ânodo. Isso é verdade? Vai aumentar o pH no lugar do ânodo? Bom, espera um pouquinho. Se isso vai acontecer, aumentar o pH, voltando, aonde sobram as hidroxilas para provocar o aumento do pH? Ah, no polo negativo, no cátodo, não no ânodo. Então, quer dizer, o que ele está falando não é verdade. Isso está errado. Nós temos, sim, ele falou em uma solução de sulfato de sódio. O sulfato de sódio em água, o que vai acontecer? Sódio da família 1A é mais fraco, já era. Sulfato é um ânion oxigenado, já era. Então, nós temos apenas a eletrólise dos íons da água. Então, é a famosa eletrólise da água. Então, nós vamos ter a descarga de H+ e de OH-, só desses íons. O sulfato de sódio não. Mas o aumento de pH vai acontecer no cátodo e não no ânodo. Ok? Então, incorreto. Terceiro. Se você pensar o que vai acontecer no ânodo, né, como ele diz, no ânodo vai ocorrer uma diminuição de pH. Terceiro, na solução aquosa 1 molar de nitrato de prata, a formação de oxigênio no ânodo será, deixa eu ver, o nitrato está em água. O nitrato é oxigenado igual ao sulfato, não vai descarregar. Agora, prata comparado com o H+, que veio da água, quem que perde para o H+ da água que não consegue sofrer redução? Família 1A, 2A e alumínio. A prata consegue. Então, vai ocorrer a descarga dos íons da prata, que vão receber elétrons e vão se transformar em prata metálica. Quem recebe, reduz. Se reduz, é cátodo. Então, aí a gente vai ver o que ele falou. Será que está certo isso? Olha, vai ter a formação dos íons O2 do ânodo. No cátodo é prata. E no ânodo, o que vai acontecer? No ânodo é eletrólise da água. Por quê? O íon NO3, o ânion oxigenado, não consegue descarregar em água. Então, se a gente fizer a simplificada, você consegue ver. Até colocar aquela que a gente acabou de fazer. A simplificada, a hidroxila no ânodo vai perder elétrons formando água e O2. A água já tem. Então, forma O2 no ânodo, forma. Ou se quiser completa, forma também, é lógico. Então, essa é verdadeira. Então, verdadeira para a terceira. Vermelhinho aqui para combinar com a primeira. E a última ele diz: em brometo de sódio, há formação de bromo no ânodo. Só que agora o brometo de sódio está líquido, não tem água. Então é um composto puro, eletrólise ígnea. Então você vai ter Na+, Br-. Só. Na+ recebe, reduz, forma metal. Cátodo. Redução, cátodo. Polo, o quê? Negativo. Br-, o que vai fazer? Dar elétrons e vai se transformar Br2. 2 Br-, 2 elétrons. Isso aqui é polo positivo. Perde oxida, ânodo. Então, ele está dizendo, ocorre a formação do bromo no ânodo? Sim,
por causa da oxidação desses íons. Então, essa é verdadeira também. Sendo assim, as 3 verdadeiras, 1, 3 e 4, e ele quer a errada. A única errada é a segunda. Então, nós ficamos com a letra C. Muito bem. Continuando, mais um exercício de eletrólise aquosa. O exercício de número 4 fala o seguinte: para a produção de cobre puro, ocorre depósito de mais cobre em virtude da redução. Já pulei aqui para o item, estou lá em frente. Desculpa, vamos começar a leitura direitinho. Para a produção de fios elétricos, o cobre deve possuir 99,9% de pureza. Para tanto, o cobre metalúrgico ele é impuro. Aí ele passa por um processo que gera cobre eletrolítico, conforme está ilustrado lá no desenho abaixo. Sobre esse processo, tenho várias aqui afirmativas, e aí então ele quer saber o que está correto. Então, o que é a purificação? A purificação, você tem então uma barra que tem cobre impuro, vou colocar assim, cobre impuro, e você tem que purificar. Então, você quer transformar em cobre puro. Então, o que deve ser feito? Bom, primeiramente, aonde você tem o cobre impuro, essa barra ela deve sofrer um processo de oxidação, oxidando e se transformando em íons cobre 2. Oxida, então vai desgastando esse cobre que está impuro. E depois de oxidar, ele vai formar íons cobre mais 2. E ao formar esses íons cobre mais 2, os íons cobre mais 2 vão recebendo elétrons até se transformarem em cobre puro. Então, os íons cobre mais 2 devem sofrer redução. Então, muito bem. Nós temos aqui as duas barras. Uma solução de íons de sulfato de cobre. Tem íons lá embaixo também. Então, quem será que vai dar elétrons? Então, vocês sabem que aqui na bateria nós temos polo negativo, polo positivo e aqui que tem que chegar elétrons. Então, aqui embaixo, a barra vai ter que dar elétrons, vai ser no polo positivo. Então, o cobre impuro tem que estar do lado de cá. Então, a barra de cobre impuro está aqui no polo positivo, deve estar no polo positivo. Para ela poder oxidar, os elétrons vão lá para o gerador, pela bateria, e ela começa a corroer. E ela começa a ser transformada em cobre 2. Então, começa a gerar um monte de íons cobre 2. Aí, esses elétrons passam lá pela bateria, aí vão chegar do outro lado, ó. Elétrons. Aí, esse cobre 2 vem e recebe os elétrons, formando cobre 0 puro. Então, aqui eu tenho o puro, do outro lado o impuro. Certinho? Então, essa é a ideia. O que deve acontecer com o impuro? Com o impuro, ele deve oxidar. Se ele deve oxidar, ânodo. E o puro, os íons cobre 2 precisam receber, reduzir cátodo. Essa é a historinha de purificação que a gente deve ter com bastante ideia, né? Para ele poder oxidar aqui, ó, tem que estar ligado esse cobre impuro ao polo positivo. Esse que vai reduzir, ligado ao polo negativo, lá no processo eletroquímico. Muito bem. A partir daí, nós temos algumas afirmações
para analisar. A primeira ele diz, no cátodo, que é o cobre puro, cátodo, cobre puro, cátodo, verdade. Ocorre depósito de mais cobre em virtude da redução do cobre 2. Então, cobre puro vai depositar, porque vai ter a redução de cobre mais 2. Então, isso aí tá certinho, verdadeira. Segunda, a corrosão faz a solução aumentar a concentração dos íons cobre 2, que é atraído para o cátodo, formando o cobre metálico livre das impurezas. Então, a corrosão vai corroer aqui, ó, como eu já tinha desenhado. Vai aumentar a concentração de cobre 2? Sim, que vai se desgastando, formando íons cobre 2, aumentou a concentração. Agora, esses íons cobre 2, eles serão atraídos aqui no outro lado, no cátodo, sofrendo, então, esse processo descrito, livre de impurezas, verdadeira também. Terceiro, uma solução aquosa de sulfato de níquel aumentará ou aumentaria a deposição de cobre puro no cátodo. Sulfato de níquel. Para que níquel? Não. Preciso de cobre, não de níquel. No ânodo, polo positivo, existe a oxidação de cobre metálico? Sim, a oxidação do cobre metálico impuro, verdadeiro. Então, essa está certa também. E a partir daí, nós temos as corretas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, respondendo da letra B, de boa. Mais um exercício para a gente resolver sobre a eletrólise aquosa. Esse processo eletroquímico é essa questãozinha da FUVEST. O que essa questão da FUVEST vai trazer para a gente? Fala assim, com a finalidade de niquelar uma peça de latão, então, peça de latão, aqui, que é niquelar, então quer que fique aqui, ó, uma camadinha de níquel, vai recobrir com níquel, é o que ele quer. Foi montado um circuito utilizando uma fonte de corrente contínua. Então, tá aqui, polo negativo, sai elétron daqui, papapá, lá é polo positivo. Bom, se fizer assim, aqui vai perder elétrons para chegar lá e vai fechar o circuito. Tá. No entanto, devido a erros experimentais, ao fechar aquele circuito lá, não ocorreu a aniquilação da peça, não deu certo. Para que essa ocorresse, foram sugeridas algumas alterações. Primeiro, inverter a polaridade da fonte de corrente contínua. Bom, será que isso dá certo? Sim ou não? Então, nós precisamos pensar como que esse níquel metálico aqui, ó, vai ser formado ao redor da peça de latão, que é o que ele quer. Se ele quer formar níquel, eu preciso de níquel aqui na forma de íons, na solução, para que eles recebam elétrons e descarreguem em cima dessa peça metálica. Então, eu vou ter que colocar aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar. Ó, o níquel mais 2 vai precisar receber elétrons para poder ser transformado em níquel zero. Então, aqui, ó, eu preciso de uma redução. Ele vai receber elétrons. Cátodo. E, do jeito que está, ó, os elétrons para cá, e aqui ele vai ter que sair, estaria ocorrendo uma oxidação. Então, não vai dar certo. Por isso que tem erro. Então, a gente tem que inverter, sim, essa polaridade. Tem que inverter. Então, aqui tem que ser polo negativo e lá polo positivo. Certo? Para quê? Para ter elétrons nesse sentido. Aqui, então, chegam vários elétrons, aí consegue sofrer o processo de redução. Senão,
Não vai acontecer. Então, a primeira é verdadeira. Segunda sugestão. Substituir a solução aquosa de cloreto de sódio, ele pôs aqui embaixo, tá? Por uma solução de sulfato de níquel. Se você trocar isso aqui e tiver também níquel, é lógico, eu preciso de níquel. Eu preciso de níquel mais 2 para sofrer a redução. Então, eu não quero um cloreto de sódio, eu quero alguma coisa de níquel. Verdadeiro. Por exemplo, sulfato de níquel. Cloreto de níquel também poderia. Então, essa está legal. Terceira e última. Substituir a fonte contínua de energia ali por uma fonte alternada de alta frequência. Jamais. Toda vez que você tem uma eletrólise, você tem que ter uma fonte de corrente contínua. Por quê? Porque assim vai ficar sempre no sentido. Se você tiver um alternado, vai ficar trocando os polos. Uma hora aqui, outra lá, o sentido dos elétrons para cá, depois para lá, e não vai rolar. Então, essa não é uma boa ideia. Então, de todas, nós temos 2 opções legais. A primeira e a segunda, e isso dá como resposta a letra D. Muito bem, espero que tenham gostado. Bons estudos, até a próxima.